sessão extraordinária, nessa 17ª legislatura, da 4ª sessão legislativa do ano 2020, colocamos em pé para que a vereadora Hiroshi faz a mensagem espiritual. Narra mais devagar, vereador. Prece. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Que estas palavras sejam orientação para os nossos trabalhos nesta sessão. Amém. Vereador Isnaldo. Não, vereador, o senhor aparece da... Senhor, peço pelo secretário vereador Hiroshi que proceda o controle e presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, registro a presença do vereador Renato Muniz de Andrade, José Carlos Passos Neto, Humberto Hiroshi Tatou, Elson Mâncio, Rafael Basílio de Carvalho, Renato Trevenzoli, Antônio Edson Leite e Aldenes Matheus, e constato a ausência dos demais vereadores. Solicito ao primeiro secretário vereador Hiroshi que realize a leitura e votação das atas 39ª sessão ordinária da 12ª sessão extraordinária do ano 2020. Vereador Hiroshi. Ata dos trabalhos da 39ª sessão ordinária do ano de 2020, realizada no dia 23 de novembro de 2020, às 13 horas, segunda-feira, no plenário João Capato, 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Ata dos trabalhos da 12ª sessão extraordinária do ano de 2020, realizada no dia 23 de novembro de 2020, às 13 horas e 40 minutos, segunda-feira, no plenário João Capato, 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Alguma objeção quanto à aprovação das atas? Atas aprovadas, senhor presidente. Eu queria propor aos vereadores para votar o 77 de 2020 primeiro, sem nenhuma objeção. Leitura e construção do projeto de lei número 77 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis firmar termos de colaboração com a Organização Social Civil Santa Casa Misericórdia de Cosmópolis, situada nesse município, visando a continuidade da prestação de serviços do leito clínico do UTI para enfrentamento de pandemia do coronavírus, Covid-19 e outras providências. Se quiser em discussão ou vai em votação? Votação. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito. Esse projeto é para prorrogar por mais um mês, R$150 mil para o hospital para pandemia. Contratação de UTI. Nós recebemos a notificação que haveria essa votação no dia de hoje, né? E eu fiquei assim, pasmo, porque hoje, 26 de novembro, nós temos um contrato que vai vencer agora dia 30. Dia 30 e 27 de novembro, né? Faltando 3 dias para o encerramento do contrato principal, e isso ainda não chegou para a nossa discussão, para a apreciação dessa Casa Legislativa. Isso é muito preocupante, porque todos nós sabemos que a saúde, ela não espera, a doença, na verdade, ela não espera. Ela vem na hora que a gente menos está esperando e a gente precisa de socorro. Os munícipes precisam de socorro. E é preocupante saber que um contrato desse ainda não desceu para apreciação dessa Casa Legislativa. É mais preocupante ainda a gente imaginar que possa ser que nem desça isso, devido a questões políticas. O nosso município, os nossos munícipes, eles não têm culpa do que aconteceu nas urnas. Eles têm que estarem amparados, eles têm que estarem assistidos e ter garantia de que
vai continuar tendo atendimento na Santa Casa de Misericórdia. Aqui nós temos em mãos hoje para votar a parte da UTI para enfrentamento da pandemia, de leitos, né, a continuidade do contrato que ele vai vencer agora também no dia 30. E por que não desceu esse contrato principal ainda? Então eu quero deixar registrado aqui a minha indignação e também um apelo ao atual prefeito, o José Pipato, que ele mande esse contrato para a gente poder avaliar e vou fazer a votação, que garanta que nesse contrato dê garantias para que a nossa população continue tendo o seu atendimento na Santa Casa de Misericórdia. Não vá cometer o mesmo erro que aconteceu no início desse mandato aqui em 2017, porque eu não quero, de verdade eu não quero ver pelas redes sociais, nem ver presencialmente igual nós vimos, né, Edson Leite? Uma pessoa perder a vida porque as portas do hospital estavam fechadas. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Portanto, eu quero deixar registrado aqui uma súplica para que dê continuidade a esse contrato, para que a gente tenha uma segurança. Eu digo isso porque eu sou um usuário, minha família também, e outros vereadores aqui também, somos usuários do SUS, da Santa Casa. Quando a coisa ficar feia, a gente vai para lá, e a gente precisa ter garantia de que vai ter as portas abertas para atender as nossas famílias, as famílias cosmopolitas. Era isso que eu queria. Pois não, Zé. Usando a sua parte, eu falei com o prefeito a respeito desse mesmo assunto que você está questionando. Simplesmente ele disse que ele não quer essa responsabilidade para o próximo governo. Então, se você não quer assumir, então realmente eu acho que o que o Edson Leite já havia falado faz tempo. Tem mais é que deixar a cadeira de prefeitura mesmo, né, como prefeito. Por quê? Ser prefeito é assumir responsabilidades. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E vai ser muito ruim para a gente, como legislador, pegar um contrato faltando um dia, às vezes várias folhas para você ler e fazer o julgamento e poder aplicar. E eu acho que esse ato que acontece num governo, entrar um governo e sair outro governo, isso acaba sendo prejudicial. Não é só você não, eu também sou usuário do sistema de SUS, eu não tenho convênio, eu não tenho plano particular. E eu acho que é muito importante, agora a Santa Casa, que está dando certo, começou a andar, está funcionando, a gente não podia deixar isso para discutir no momento, eu acho que nos 45 minutos finais do segundo tempo. Eu acho que o prefeito tem a obrigação, conosco dessa casa, com a população, de enviar esse contrato. Eu acho. Obrigado, Zé. Obrigado. Realmente é o que eu disse, né? Além de mim, tem vários vereadores aqui que utilizam o sistema SUS, né? Para si, para suas famílias, e não dá para a gente ficar enrolando. Na verdade, não é culpa dos vereadores. Nós não temos culpa porque nós estamos aqui hoje para discutir. Eu vim achando que a gente ia discutir um contrato e aqui é outro. Entendeu? Então, fica aí o nosso apelo, o meu apelo, eu acredito que é o apelo dos demais vereadores também, né? Para que dê uma atenção especial, porque nós não podemos ver novamente as portas fechadas da Santa Casa. Lembrando que o prefeito e os vereadores, estamos vereadores e ele está prefeito até 31 de dezembro. Então, nós temos muita coisa para trabalhar e prevenir para não acontecer o pior depois. Sim. Então eu queria aproveitar, uma boa tarde a todos, quem está em casa também. Fala 330. A imprensa presente, né? Como sempre. Demais vereadores. É o seguinte, certíssimo Zezinho, certíssimo Hiroshi. Sempre deixa para a última hora. Temos que entender esse contrato, entender o que vem, se vem também, né? Como que vem, né? Porque o atual prefeito pode pedir para prorrogar esse contrato, ou adaptar, seja como for, para mais um ano? Não é justo que se faça isso, porque o que o próximo prefeito, que já está em transição e que assume dia 1º de janeiro,
Ele vai querer prorrogar? Ele vai querer fazer algum outro tipo de proposta para a Santa Casa? Ele vai querer fazer um chamamento público, uma licitação? Você não sabe. Então, em respeito à população, eu acho que o ideal seria que se desse um tempo para o próximo prefeito estudar as propostas. De que maneira? Faz-se uma prorroga aí para mais 40 dias, como já está mais ou menos sugerido aí nos bastidores, conversado, inclusive, formalmente, com o prefeito privado e o prefeito Júnior, para até o dia 10 de janeiro. Pronto, dá um tempo da equipe assumir e ver o que vai ser feito direitinho com esse. Porque é ruim para a gente sobrar essa lenga-lenga no final e votar correndo e dizer assim: ó, estava lá na Câmara, não votou porque não quis, não deu porque não quis, né? Então acho que é bom respeitar esse intervalo aí de transição que está acontecendo do próximo prefeito e entre o próximo prefeito e o prefeito atual. Então não faz sentido. Enquanto eu queria comentar também esses. Pode comentar os dois já? Os dois? Só esse aí, só? Então tá bom. Não, fechou. Era isso. Você queria falar alguma coisa? Em votação, então. Projeto de lei número 77, dando continuidade ao contrato da UTI, né, dos leitos de UTI e das vagas de internação para enfrentamento ao Covid. Aldenis Mateus. André Luiz Barbosa Franco, ausente. Antônio Edson Leite. Por enquanto, eu voto contrário. Contra a prorrogação. O Edson. Cristiane Regina Paz, ausente. É o seguinte, o Edson, isso é só para a pandemia. É o mês só que ele fez da pandemia, a renovação do contrato, ele quer que o Juninho faça do jeito que ele quer. Só para oficiadendo, para estar bem claro isso. Se der uma pandemia e não aprovar isso, nós vamos ficar sem UTI. Então deixa eu justificar meu voto, por exemplo. A pandemia passou. Não passou. Uma hora passou, uma hora não passou. Nós vamos prever, será que vem pandemia? Pode-se votar em caráter de urgência também em continuidade, não precisa ser agora. Então, no momento, com as informações que eu tenho, com a sinalização que eu tenho, eu estou votando contra, no momento. Só isso. Bem justificado. E a prestação de conta do hospital, alguém vai pedir? Não. Algum vereador vai pedir a prestação de conta do hospital? Se der 6, não rola, né? Não, nesse caso é dos presidentes? Não é simples, é 7 votos tem que ter. Não, tá fora, mas agora para valer tem que ter a maioria 5, não é? Não. Não, você vira voto, não tem convite. Bem, pessoal, está o impasse aí na votação, pela quantidade de votos. O vereador Edson Leite disse que é contra da forma com que está fazendo, e se realmente houver necessidade, que se marque uma sessão extraordinária para discutir o problema. Mas o principal aqui seria o contrato do hospital. Eu queria meu voto, por enquanto estou votando no contrário, né? Justificando por isso. Que a pandemia realmente está ao vivo. Está ao vivo. A pandemia, uma hora sinaliza verde, Cosmópolis, uma hora sinaliza que pode vir laranja ou vermelho, sinaliza que na Europa já voltou com tudo, o Covid, aqui no Brasil não se sabe, pelo clima, pela temperatura, há indícios de voto, não sei. Então não tem material, respeitando os demais profissionais, não tem material suficiente para dizer, vota mais 150 mil reais daquela pandemia. Não. Então por isso que eu estou votando contra. Até porque o hospital ainda não prestou conta de quantas UTI foram utilizadas até o momento.
está acontecendo um impasse. Precisando do técnico. Senhor presidente, o senhor poderia me dar um minuto só para fazer algumas considerações? Eu parto do princípio que a gente tem que prevenir, entendeu? Nós temos que respeitar a opinião de cada vereador aqui, entendendo que esse dinheiro também ele é uma prevenção, caso de um surto, né? A gente tenha onde pegar, a gente tenha lá a UTI, tenha internação também. Renato, esse dinheiro, esse recurso é recurso que é do município ou é daquele recurso que vem de fora, você sabe dizer? Então, esse recurso hoje é um recurso que vem do governo federal e estadual para investir no Covid, no combate ao Covid. Eu queria até fazer algumas colocações, eu respeito o voto do Edson, mas gostaria de fazer algumas colocações para que ele analise, né? Durante a pandemia, eu não sei vocês, mas eu várias vezes recebi telefonema de pessoas desesperadas que não tinham UTI porque as nossas estavam completas e tinha que aguardar a vaga cross, né? E a gente não tem o que fazer, vocês sabem disso, tem que aguardar. Esse convênio de R$150 mil mensais, que nós aprovamos já há 3 meses atrás, vem sendo renovado, que eu entendo é um recurso que vem do governo federal para se investir no combate ao Covid. E a Santa Casa montou uma estrutura e reservou essa estrutura para atender o Covid. Eu entendo que se nós, eu também vim aqui achando que ia discutir um contrato grande, mas é esse. Eu entendo que se nós não renovarmos, o hospital desmonta essa estrutura de leitos, de UTI, de médicos. E isso, uma extraordinária, você chama de um dia para o outro. Mas a estrutura de um hospital, eu entendo que não monta de um dia para o outro, Zezinho, você que é da área. Então, eu pediria ao Edson que reconsiderasse aí a sua opinião, não para ajudar o prefeito ou a Santa Casa, mas assim como disse o vereador de hoje. Isso aqui é uma prevenção, né? Realmente a gente vê aí os casos aumentando, eu tomo muito por base, Zezinho, os jogadores de futebol que têm um teste permanente, um controle das equipes, e a gente vê, esse fim de semana tinha mais de 60 jogadores de futebol profissional contaminados. Então, a gente tem que realmente se prevenir, como disse o vereador Hiroshi, e sendo um recurso, inclusive, destinado ao combate ao coronavírus. Eu ouvi muito, durante a campanha, eu ouvi muito, Hiroshi, as pessoas falando que o prefeito não tinha investido todo o recurso que veio, né, para o Covid e que tem dinheiro em caixa. E esse é o dinheiro que está sendo investido para a prevenção. Por isso, o meu voto é Senhor favorável. presidente, posso usar a fala um minuto também? Gostaria também de Para tentar, Edson, assim, não é para tentar convencê-lo, mas como tem vereadores que não estão presentes, se o senhor reverter o seu voto vai ser muito bom. Esse valor que nós estamos repassando para a Santa Casa é um valor, inclusive, muito baixo, que para manutenção, fala assim, mas para montar só um leito de Covid, um leito de UTI, só que você tem médico intensivista, você tem médico anestesista, você tem médico especializado, você tem medicação especializada, você tem insumos que são caros. Esse valor realmente é até pequeno demais para o nosso município. Eu sou contra o valor. Para mim, isso daqui podia ser na faixa de R$250 mil acima. Esse valor é muito pequeno. E eu posso falar como farmacêutico, Edson. Nós tivemos sim um platô. Esse platô ficou tranquilo por um período. Só que a gente já está começando a ter uma curva, está tendo um crescimento em todo o país de Covid, inclusive aqui em Cosmópolis. Já tem bastante teste lá na farmácia, que a gente já está fazendo teste novamente, está dando muito teste positivo. Inclusive eu tenho uma cliente minha, família que compra de mim há muito tempo, cujo morreu o sogro, a sogra. Agora ela está num quadro bem complicado também, morreu o pai do sogro dela, tudo de Covid, tudo uma família só. Então, se o senhor pudesse reconsiderar o seu voto, levando em conta que a gente não está com o quadro completo de vereadores, eu ficaria muito grato. Não pelo prefeito, porque o prefeito não merece nossa consideração.
nem pelo hospital, mas pela população de Cosmópolis, que nesse momento isso daqui pode fazer falta para a gente, levando em conta que a gente não está com o número completo de vereadores. Por favor, reconsidere. Pede a prestação de conta, vereador, do hospital. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu votando favorável hoje, essa verba consegue fazer com que ela entre de imediato no hospital? Automático, porque a verba é destinada. Fala no microfone, por favor, senhor presidente. A verba que foi destinada para lá, a gente está autorizando o prefeito a repassar, só isso. Essa verba já está lá. Eu votando favorável agora, ela entra de imediato. Então é mais um motivo para que eu vote contra, senhor presidente. Porque se pode ser votado, se por exemplo a pandemia voltar, eu prometo que eu estando aqui até dia 31, eu voto favorável. Mas no momento eu não tenho prestação de contas. Olha, no momento o que se disse, o que eu ouvi dizer também, não tem material para nós, que a pandemia se foi. Nós fomos para as urnas votar, a aglomeração de pessoas, a cidade está no verde, com fortes indícios de que a pandemia passou. Eu sou favorável que, como disse o vereador Zezinho, com maestria até, que se dê voto de 250 mil reais ou mais até para o hospital. Eu também, mais até. Vereador. Só um segundinho. Só que estando necessitando realmente, não está. No momento nós vemos, o que eu percebo, a pandemia passou, as festas, o comércio voltou normal, está tudo normal. Eu entendo que está normal, sinceramente. Eu gostaria que continuasse normal. Então é uma prevenção. Se eu não votar agora, vai ficar sem dinheiro? Não. Eu estou votando contra, agora estou reforçando isso, porque esse dinheiro está bem claro, que se eu votasse a favor, entraria de maneira imediata. Então, se precisar na semana que vem, queira Deus que não, mas se precisar, aí eu reverto meu voto. Mas no momento, só um minutinho, porque eu fico até feliz, né? 7 vereadores, estamos em 7, precisa que eu reverta meu voto, essa força, né? Para que eu reverta. Só um segundinho, Renato, por favor. Eu gostaria que tivesse acontecido isso também, sabe quando? Quando eu propus aqui como relator do prato feito, que nós tivemos 7-5, nós perdemos. Gostaria que alguém tivesse revertido seu voto também. Não houve essa força-tarefa. Então eu estou votando convicto contra o Covid, para que permaneça fora o Covid, como está aí a pandemia, se foi na nossa cidade, pelo que eu percebi, graças a Deus. Então eu estou reforçando. Voto, por enquanto, contra. Se precisar votar urgentemente, eu volto, viu, senhor? Dá uma dentro para mim. É o seguinte, só reforçando que esse projeto ele só pode colocar depois de 6 meses ou uma nova legislatura. Então nós não podemos colocar esse projeto esse ano, tá bom? Tá, e para encerrar também, senhor presidente, para não ficar ao vivo também, está ao vivo aí, não? Estou ao vivo. Nós tivemos uma arrecadação prevista de 176 milhões esse ano. Se não puder votar em caráter de urgência 150, 200, 300 no hospital, sair do caso da prefeitura e entrar rapidamente no hospital, então não sei por que eu estou aqui. Eu queria manter meu voto. Obrigado, viu? E a prestação de conta? Em votação, então. Segue votação. Vereador Antônio Edson Leite, o seu voto é contrário. Eu voto contrário. Por enquanto, não tem que estar hoje. Cristiane Paes, ausente. Eliane Lacerda, ausente. Doutor Eugênio, ausente. Humberto Hiroshi, eu vou justificar meu voto. Mesmo sabendo que não vai passar, né, isso daqui, porque precisa de maioria absoluta, eu não quero ter na minha conta, na minha consciência, que daqui a alguns dias aconteça, que Deus o livre e guarde disso acontecer, mas aconteça de algum município precisar de um leito de UTI, e eu saber que eu votei contra e que meu voto prejudicou essa família, prejudicou qualquer pessoa. Eu compreendo e respeito a decisão de cada vereador aqui, mas a minha decisão, eu sempre prezo pela prevenção. Eu prefiro a prevenção e sempre volto a dizer, uma vida não tem preço. Eu acho que qualquer um que perdeu um ente querido por um Covid-19, ele daria tudo o que ele tem, se ele tivesse uma mínima chance de salvar esse ente querido que se foi.
Portanto, o meu voto é favorável. José Carlos Passos Neto. Justificando meu voto também, e copiando sua sala, eu não aceitaria que ninguém viesse a óbito, porque nós não renovamos esse repasse que eu acho que é pequeno demais para salvar, mesmo que seja uma vida, principalmente se for a vida da minha filha. Se amanhã depois eu descobrir que entrou uma vida no hospital e essa vida não pôde ser salva porque a gente não renovou, vai ser mais uma culpa que eu carrego à noite quando coloco a cabeça no meu travesseiro, mais algo que eu não fui capaz de ter feito pela nossa cidade. Independentemente do voto, eu voto de forma favorável. Rafael Piauí. Boa tarde a todos. Só justificando o meu voto, acho que esse projeto é de importância, porque está falando de vida, né? Para mim, votar contra é a mesma coisa de eu ir lá desligar o aparelho quem está usando para morrer, então eu votando favorável. Renato da Farmácia. Renato Crevenzoli. Também sou favorável à prorrogação desse convênio para se manter os leitos e as UTIs aí no combate ao coronavírus em benefício da nossa cidade. Aprovado. Senhor presidente, foram 6 votos favoráveis, 1 voto contrário, 4 ausências. Portanto, a prorrogação dos leitos de UTI e dos leitos de clínica médica para internação ao combate do Covid-19 foi rejeitada, senhor presidente. Bom, eu fiquei muito chateado da gente poder... A vereadora representante de saúde, Eliane Lacerda, está ausente. O hospital. A Cristiane Paz está ausente. O vereador que quis defender o hospital André da Macfran também está ausente. Cadê esses vereadores que o povo reelegeu? Até dezembro, até 31 de dezembro, esse projeto é importante para que salvasse vidas. E nós deixamos ele passar. E um projeto que não causaria nenhum gasto para a nossa população, que esse dinheiro já é verba carimbada, já tinha que lá, a gente só está autorizando fazer essa transformação, essa mudança da prefeitura para o hospital. Eu fui procurar o jurídico da casa e eu queria votar, infelizmente eu não posso votar. Em outra situação eu poderia, mas nessa não. Então eu fiquei chateado de eu não poder votar como presidente para garantir o bem-estar do nosso hospital, bem como da nossa população. Então, é triste saber que o hospital vai ficar sem dinheiro. Vamos pedir a Deus para que não aconteça o pior. Mas a culpa não é só de vocês, não. Tem 3 vereadores reeleitos que não vieram. A culpa é deles também. Inclusive um da saúde aí, ó. Um que defende o hospital e um da saúde. Não vieram. Cadê a responsabilidade dos vereadores reeleitos? Eles são responsáveis. A Eliana é da saúde. É lamentável. É lamentável. Gente, então vou votar agora no projeto 4 para a gente logo terminar essa sessão, que eu fiquei muito chateado com tudo que está acontecendo. Então, leitura e discussão do projeto de lei 76/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a planta genérica de valores do município de Cosmópolis e da outra providência. Em votação. Senhor presidente, eu gostaria de comentar antes de proferir o voto. Agora, o projeto é o reajuste do IPTU para 2021. Legislativa número 55/2020. Encaminha projeto de lei número 076/2020. 3,92. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência, essa egregia Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre a planta genérica de valores do município de Cosmópolis e da outras providências.
Tendo em vista a necessidade do encaminhamento para aprovação desta nobre Casa de Leis, o projeto de lei que trata da atualização da planta genérica de valores para exercício de 2021, da mesma, onde consta que foi atualizada pelo índice aplicado de 3,92%, reajustado pelo IPCA e IBGE. Desta forma, a presente propositura visa tão somente atualizar a atual planta genérica de valores. Atenciosamente, engenheiro José Pivato, prefeito municipal. Antes da votação, gostaria de... Pois não, vereador. Bom, Depois eu gostaria também de comentar. Senhor presidente, eu posso expressar o meu voto e me retirar enquanto é que eu tenho um compromisso mesmo. Com todo respeito, que eu tenho. Vereador, você pode esperar só um minuto para a votação, depois você já vai? Ele queria votar já, não tem problema. Já está com o voto pronto, né? Não, é importante a votação para cá. É o presidente que delibera, gente. Eu só quero só deixar uma situação aqui, que isso que nós vamos votar é o aumento do IPTU. Só para que fique claro para os cidadãos cosmopolenses. É o aumento do IPTU que nós vamos estar votando. Reposição, né? E Aumento ou reajuste? O aumento, seja o que for, o nome que quiserem dar, a verdade é uma só, que o salário dos servidores, né, estão congelados até 2021, que tem muita gente desempregada, e para mim, isso daqui eu acho que a gente devia estar discutindo, era vaga de emprego, era muitas situações de benefício da população, não mais um aumento, mais um imposto, um aumento, reposição, dê o nome que der, eu sou contra isso daqui, que para mim é um absurdo. Mas quem mais quer comentar? Senão eu faço a votação já. Não, eu quero. Vamos votar já. Não, eu quero começar. Pois não, então. Eu quero 20 minutos para comentar, por gentileza. Posso? Não, Dezinho, é super rápido. É o seguinte: o que o próximo prefeito está pensando? Ninguém sabe. Ele precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. Porém, eu sei que ele tem um senso de justiça abusado. Vai analisar o seguinte: salário dos servidores congelado até dezembro de 2021. Salário dos vereadores desceu. Salário não sei o que desceu. Economia parada, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então deixa para o próximo prefeito resolver essa questão. Eu acho que é justo deixar para ele, porque se salário está tudo congelado e o que eu estou entendendo aqui não tem aumento, ele tem a reposição também. Então é deixar como está. Deixar como está, sem aumento, sem reposição, deixar como está, o próximo prefeito espera o prazo, um exercício normal aí, acho que 6 meses, não sei, coloca em votação a nova Câmara. A nova composição da Câmara vai ter toda a liberdade para poder votar a reposição ou não, ou seguir outros pareceres e votações que dizem que pode congelar até dezembro de 2021 também. Eu não sei o que estão pensando. Hoje, então, eu deixaria para eles essa não é nem batata quente, essa incumbência. Então eu estou contra também. Em votação. Aldênis Matheus, você é a favor ou contra o reajuste de IPTU? Mestre Aldênis Matheus vota contra ao aumento do IPTU. Vai virar meme. André Luiz Barbosa Franco, ausente. Antônio Edson Leite. Contra no momento, contra. Cristiane Paz, ausente. Eliane Lacerda, ausente. Doutor Eugênio, ausente. Humberto Hiroshi, eu sou mais do que contra, porque primeiro que eu já não confio no próximo prefeito, eu não sei se ele vai fazer alguma coisa ou não, mas primeiro eu acho que tem que mostrar serviço para depois a gente começar a dar cheques, assim, apesar que eu não vou estar aqui, então, mas nós vamos estar fiscalizando. Segundo, que está tudo congelado, salário de servidor, um monte de situações, a cidade passando por sérias dificuldades. E dar aumento de IPTU para mim numa hora dessa é absurdo. Então meu voto é contrário também. José Carlos Passos Neto. Aumento de IPTU nesse momento e para o ano que vem é coisa de doido. Eu não vou bater palma para doido sambar, não. Reprovado de forma categórica. Rafael Piauí.
Roberto Hiroshi, durante esses 4 anos que eu tive aqui, eu tentei implantar o projeto em relação ao IPTU de Hortolândia, que é um projeto bom, onde você vai no mercado, qualquer repartições que seja cadastrado, e um valor vai para o IPTU. No final do ano, em vez de você pagar, você tem dinheiro para retirar. Isso acontece em Hortolândia. Então, em 2018 eu fui contra, 2019 eu sou contra e hoje eu sou contra de novo. Projeto do Neu Balone, que implantou lá em Renato da Hortolândia. Farmácia. Sou contra o aumento do IPTU. Renato Trevisório. Contrário. Projeto de lei 76 pelo aumento do IPTU, reprovado por unanimidade, senhor presidente. Bom, então mais uma vez quero agradecer a presença dos nossos vereadores, né, e da imprensa, e todos os nossos funcionários, assessores. Encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Bem, pessoal, eu vou fazer um resumo breve aqui do que aconteceu na sessão. Então, o primeiro projeto foi para reajustar, o hospital da pandemia. O primeiro projeto foi para reajustar a respeito da pandemia, mais R$150 mil para o hospital por mais 30 dias. O vereador Edson Leite foi contra, disse que precisava da prestação de conta do hospital, e o que mais deixa indignado é que 3 vereadores que foram reeleitos, que a população reelegeu, que é a Cristiane Lacerda, que trabalha na saúde, representa a saúde, não está presente. O vereador André da Macfran, que diz que defende o hospital, também não estava presente. E a Cristiane Paes. São 3 vereadores que a população reelegeram, que na hora que a população mais precisou, não estão aqui, não vieram. Então, a culpa do reajuste do hospital não é só do Edson Leite por ter votado contra, desses vereadores também, que diz que defende a população, diz que defende a saúde, mas na hora H não estiveram aqui. Também foi o projeto de reajuste do IPTU em 3,92 para o próximo ano. Os vereadores presentes também votaram desfavoráveis. Vereador Edson Leite, nós estamos aqui ao vivo, rápido para a população entender. O senhor votou contra porque o senhor justificou que não tem a prestação de conta do hospital e o senhor entende que deveria reajustar o contrato principal. Mas também a culpa não recai só sobre o senhor, porque tem 3 vereadores, inclusive uma que é presidente do comitê, que é da saúde, a Eliana Lacerda, foi reeleita, na hora que o povo precisou, ela não está presente. O André da Macfran também, que foi reeleito com uma votação expressiva, não está presente. A Cristiane Paes também não está reeleita. E o senhor aqui tem aí alguns segundos, alguns minutos para se defender e justificar o seu voto. Bom, primeiramente, mais uma vez, parabéns, Edinaldo, está sempre antenado, acompanhando aí. Uma pena, hein? 313 votos? 313. Mas eu vou aproveitar essa deixa do vereador e agradecer 313 vezes a todos os meus fiéis eleitores que confiaram em mim o seu voto. Obrigado. Vou responder para você, quase vereador. É o seguinte. Quanto ao não comparecimento dos vereadores, é um direito que eles têm de não. É um direito que eles têm de vir ou não, uma sessão extraordinária, eles têm o direito de não vir. Mesmo na hora que a população mais precisou? Então, mas aí é que tá. Por exemplo, pelo que eu entendi, está tudo tranquilo. Não veio nem documento extra, nem um documento especial mostrando a importância. O que eu vejo muito é dizer... Coronavírus, graças a Deus, passou por Cosmópolis, foi embora, né? Você vê que a população já está se movimentando, o comércio voltando a aquecer, as empresas voltando à sua normalidade. Agora eu vou botar 150 mil reais para o hospital, para a Covid, para quê? Por que não fala, por exemplo, o deputado Davi Soares pôs 100 mil reais esses dias aí também no hospital para enfrentamento a prestação de conta. Eles deveriam prestar conta disso. Você está certo quando você fez a sua intromissão ali e disse, cadê a prestação de contas? Eu preciso da prestação de contas, eu sou legislador, fiscalizador, como que eu vou votar favorável ao negócio? Para quê? Aí você viu que eu perguntei, se eu votar, tá bom, eu reverto meu voto, se eu votar favorável agora, esse dinheiro entra imediatamente? Entra imediatamente, então pode ser votado a qualquer momento. Não precisa ser agora, prevendo que o coronavírus vai voltar, que não vai, porque na Europa já está, calma, aqui já passou, graças a Deus. Se votar, a gente volta aqui na Câmara e vota favorável. Mas no momento não cabe esses 150, não faz sentido, pelo amor de Deus. Vereador, obrigado por sua justificativa. Amém.
Então, pessoal, como o vereador mesmo disse aí, ele disse que, como não tem a prestação de conta do hospital, que até o momento o hospital não prestou conta sobre todos os valores que foram para lá, ele é contra. Então, quero justificar mais uma vez que 3 vereadores que a população confiou e honrou o voto, hoje não estiveram aqui para defender a população. Cristiane Paz, Eliane Lacerda, aquela que insinuou que a população tem complexo de vira-lata, e também o André da Macfran. Então, pessoal, é o que vem por aí. Agora, quanto ao reajuste do IPTU para o ano de 2021, os vereadores votaram contrário. E o Zezinho justificou o voto dele dizendo que não ia bater palma para louco sambar. E votou contra. Então, pessoal, esse é o resumo da sessão extraordinária da Câmara de hoje. Logo mais eu volto com mais algum resumo. Eu sou o alemão jornalista, o Edinaldo Luiz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com certeza Ele quer.